Pronto, está gravando. Então, pessoal, dando continuidade aí à nossa aula, então a primeira aula que a gente teve foi basicamente uma aula de revisão, não foi uma aula de apresentação de conteúdo novo, tá? Essa aula sim, essa aula é... Tá, só e a Sabrina falando em relação à dúvida, né? Eu tive uma dúvida em uma questão do questionário, condições de hidrocarboneto. Sim, depois no final a gente pode discutir isso, Sabrina, só para a gente avançar aqui no conteúdo. Aí depois eu abro um período para dúvidas e aí a gente responde isso daí. Mas é sempre bom trazer as dúvidas, a gente discutir, para a gente aprofundar no conteúdo mesmo, tá? É, tá, em relação aqui agora à disciplina. Então aqui é de fato, né, conteúdo novo, tá? Então preste atenção, podem parar também para esclarecer dúvidas ou qualquer coisa do gênero, tá? Então essa ilustração aqui foi uma ilustração do engenheiro de perfuração atual, né, do engenheiro de perfuração contemporâneo. Então, tá mostrando ali todas as condições de EPI atendidas, né? Você tem uma broca aí de alta performance. Aqui é uma broca provavelmente de insertos de tungstênio e sem partes móveis, não é? É uma das coisas que a gente vai aprender a identificar os diferentes tipos de brocas. E hoje em dia é um processo muito automatizado, né? Principalmente nessas novas sondas de perfuração ou nos navios sondas. Aí então nem se fala, os navios sondas são as unidades de perfuração mais modernas que nós temos. A perfuração inicialmente ela era uma atividade muito rústica, né? E depois ela foi, hoje em dia é uma atividade altamente tecnológica, né? Então a perfuração ela evoluiu muito, né? Ela evoluiu muito porque a perfuração ela é de interesse não somente da indústria do petróleo, ela é interesse de vários outros tipos de indústria, de gestão de aquíferos, a indústria de mineração, quando você faz poço artesiano, né? Então uma perfuratriz, se vocês forem jogar no Google perfuratriz, você vai ver que existem vários níveis de perfuratrizes, né? Sejam elas de pequeno porte, né? Para construção civil, por exemplo, para construção de prédio, você precisa de uma perfuratriz, não é? Resta saber se ela vai ser moderna ou não, mas você precisa para fazer a base de um prédio. E quanto mais alto, né, mais eficaz, mais eficiente tem que ser essa perfuratriz. Então, a indústria da perfuração, né, esse conceito de perfuração que eu vou passar para vocês, ele vai muito além da indústria do petróleo, tá? A diferença é que na indústria do petróleo, quando você está falando de um fluido, né, você quer atingir um reservatório, onde o fluido vai vir a alta temperatura, alta pressão, nós temos podemos trabalhar tanto em terra quanto no mar. Então a complexidade realmente de perfuração não se compara, né? Você só vai ter uma perfuração mais complexa do que a de petróleo se você sair do ambiente terrestre, né? Quando a prospecção mineral espacial começar, né? E ela já está sendo organizada para que aconteça, porque é um outro ambiente. Mas seguindo aqui. Então a primeira parte é justamente, primeiro, onde perfurar. Então, onde perfurar vai ser justamente através da sísmica, gravimetria, magnetometria, geologia de superfície, fotogeologia, não é? Então ali você, primeiro, vai excluir aqueles potenciais lugares que não têm hidrocarbonetos, né? Então você exclui a maior parte da região. E no final das contas você tem que propor uma área menor de 1 metro quadrado, não é? Então provavelmente aí é menor do que a área de muitas das mesas aí onde vocês estão para perfurar um poço, tá? Então é muito complicado, é muito arriscado, a taxa de acerto ainda é muito baixa. Para vocês terem noção, eu já devo ter mencionado aqui, mas a taxa de acerto aí para cada 10 poços perfurados, cerca de 8 poços são considerados secos ou subcomerciais, tá? O que são poços subcomerciais, né? Reservatórios que têm uma taxa de produtividade menor do que o investimento proposto. Ou seja, você está gastando mais para botar uma plataforma para perfurar
do que o lucro que você pode obter dali. Isso é considerado um poço subcomercial, tá? Ou seja, um poço que dá prejuízo. Na verdade, o poço não dá prejuízo. O que vai dar prejuízo é a quantidade de hidrocarbonetos que você pode explorar dentro do reservatório. Só que a gente fala poço porque é normalmente como se refere a essa situação. Mas o poço, ele o que é o poço? Né? Uma forma de você comunicar a superfície com o reservatório. Tá? Agora, se esse reservatório vai ter quantidade suficiente para pagar o investimento do poço, é outra história. Tá? Então, no fim das contas, o poço não tem culpa. Tem culpa quem mandou perfurar o poço ali, não é? Mas é normal, tá? Como eu falei para vocês, a taxa de erro é de cerca de 80%. Só que quando você acerta, você consegue cobrir todos esses custos, tá? Não é à toa que a indústria do petróleo é uma indústria mais do que consolidada, é uma indústria secular, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como que se chegou até lá, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente faz uso da geologia e da geofísica. Sim, estou gravando a aula, Gabriela. Até confirmar aqui. Sim, está correndo aqui. Estou gravando, mas é que eu não estou gravando aqui pelo Google Meet, tá? Eu estou gravando por fora porque a qualidade fica melhor. Então, aqui só para vocês terem noção, né? O primeiro registro, né? Dos primeiros registros fotográficos aqui da perfuração e um dos registros mais recentes, né? Então, eu peguei uma foto aí de 1901 e uma foto de 2015, mostrando a diferença da complexidade das brocas e do nível, né, das equipes, né? Então aqui à esquerda, que foi um poço perfurado com uma tecnologia nova para 1901, né, que foi a tecnologia de broca rabo de peixe, né? Como vocês podem ver aqui, ó, ela aparece com um rabo de um peixe, né, que é fish tail, né, que é o nome aqui. E a tecnologia de rotação, né? Então, a primeira tecnologia que teve de perfuração foi por batelada, né? Foi batendo. Você imagina, na construção civil, você ainda vê muito disso. Você tem um pino, não é? E aonde vai batendo assim. E você imagina, você perfurar na terra como se fosse um prego e um martelo. Isso é método de batelada. Depois ele evoluiu para o método rotacional, tá? Que era ali a rotary drill, né? Então, onde você não tem mais essa batida, não é mais o método percursivo, agora é o método rotativo, que se mostrou muito mais eficiente, tá? Então, aqui a indústria estava começando a experimentar, né? Começando a experimentar brocas de aço e o método rotativo, até então era novidade, tá? Então você imagina, era método por batelada e tudo de madeira, né? Então, ou seja, você ia batendo e com equipamento altamente frágil, que é a madeira, né? Então você não conseguia grandes profundidades. Hoje em dia não, hoje em dia você tem essa broca aqui com partes móveis, né? Você vê que ela é uma broca tricônica. O que é uma broca tricônica? Uma broca com 3 cones, tá? Então ela tem 3 cones independentes, onde isso daqui, tá vendo? Isso daqui é o poder de perfuração que ela tem, né? De extração de sólidos. Então, olha o tamanho dessa broca, né? Comparado com essa daqui. Então, hoje em dia, quando você vai perfurar, você tem primeiro uma broca muito grande, não, às vezes não tão grande quanto essa, mas não fica muito distante, tá? Essa daqui, então, é o registro da maior broca já usada no mundo, de 45 polegadas, tá? Lembrando aí que uma polegada tem 2,54 centímetros, tá? Então, só você multiplicar 48 vezes 2,54 centímetros que você vai ter aí o diâmetro dessa broca convertido, tá? Normalmente se usa 36, 38 polegadas, ou seja, não está tão distante desse diâmetro aqui. Então, sim, é um diâmetro grande e ele vai afunilando, tá? Conforme ele vai perfurando, e a gente vai ver isso daqui no decorrer da nossa disciplina. Aqui está a primeira iniciativa de petróleo como exploração comercial em larga escala, né? Foi feito pelo famoso Coronel Drake lá em Titusville, na Pensilvânia, em 1859, tá? Então, para vocês verem, esse é o espaço hoje em dia. Eu peguei essa foto aí, acho que é do ano passado. Hoje em dia virou um local de visitação e ele faz parte, né, do currículo das crianças aí do Fundamental 2, se eu não me engano.
lá da região, né? Então, aí mostra aqui como é que era, né? Como que o petróleo chegava e como que ele enchia o barril, né? É claro que hoje em dia ele não produz mais, é tudo ilustrativo, tá? Não é necessariamente petróleo, ali provavelmente é uma solução, eles devem botar um pouco de água e fica ali cíclico, né? Ele não está produzindo petróleo de fato, até porque já se exauriu esse reservatório. Mas aqui está o Coronel Drake representado. Aqui era a sonda de perfuração, era isso, gente. Era essa casa aqui, tá? Com essa torre de madeira. Essa daqui não é a original, eu pesquisei. Isso daqui é uma réplica, tá? Essa daqui já veio abaixo, ela não foi robusta o suficiente, mas eles fizeram uma réplica da forma mais fiel possível, né? Como vocês podem ver, poucas coisas eram feitas de ferro, né? De ferro fundido, a maior parte da estrutura era tudo de madeira, o que representava assim uma inconsistência, uma fragilidade muito grande, tá? Só para vocês entenderem, ele usou tecnologia de mina de sal. Então, o que acontecia? Até então, aqui você pega 1810, 1830, se perfurava para achar sal. Então, você chegava nessa solução, você via que tinha petróleo ali, mas o petróleo ele era impureza. Retirava-se o petróleo, não tinha uma aplicação assim fundamentada para o petróleo. É, então, na verdade, o que você buscava naquela emulsão? Você retirava aquela emulsão. O que é uma emulsão? É uma fase indefinida. Ela é uma mistura de água com sal, no caso, né, e petróleo. Então ficava uma coisa assim meio bagunçada, com um pouco de espuma. Aí você extraía aquilo, deixava decantar, né? A água, como é mais densa, ela vai para o fundo, né? O sal mais denso do que a água, ele acaba se sedimentando no fundo do barril e o óleo ficava na parte de cima. Eles retiravam o óleo, vaporizavam, esquentavam essa água para a água vaporizar e pegavam o sal e comercializavam o sal, tá? Então, essa era a primeira ideia de se perfurar o solo, era para pegar sal, tá? Principalmente no interior, em cidades que você não tinha proximidade com o mar, né? E a aplicação do sal a gente já sabe, né? Não é à toa que vem aí o nome salário, né? Era justamente você tinha algumas pessoas que recebiam sal para a preservação das carnes. E outras aplicações, você podia comercializar até mesmo para temperos, coisas do gênero. Onde o óleo era descartado? Ah, Sabrina, onde desce? Então era na natureza mesmo, até porque não era nada assim numa escala absurda. A sociedade não estava ainda industrializada dessa forma que pudesse impactar o meio ambiente a fim de como a gente consegue impactar hoje, né? Hoje em dia, sim, a gente está numa a população não era tão grande, então tem essas questões que tem que ser levado em consideração, né? Lembrando que nessa época aí, eu lembro que a gente poderia especular uma população brasileira de 30, 40 milhões de pessoas, né? Hoje nós somos 220 milhões, se não mais, não é? Então, ou seja, era uma população muito pequena. Então, lá nos Estados Unidos, essas primeiras iniciativas estavam lá. Então, foi o início mesmo de tudo. Aqui é depois que o pessoal viu que dava para ganhar muito dinheiro, né? Essa região é a região de Belmont, lá no Texas, tá? O Texas ele foi muito importante para a consolidação da indústria petrolífera. E eu acho que eu já comentei com vocês que lá nos Estados Unidos, até hoje, né, o que está no subsolo pertence a você, não pertence ao governo. Aqui no Brasil, não. O que está no subsolo pertence ao governo, tá? Você tem direito sobre o solo, tá? Sobre o subsolo, não, tá? E nem o espaço aéreo. O espaço aéreo é do governo, o espaço subsolo é do governo e o solo é do proprietário do terreno. Então, se vocês acharem petróleo num sítio de vocês ou numa fazenda, esse petróleo é da União. É claro que o proprietário ele ganha uma parcela dos royalties, esse royalty é bem baixo, tá? É qualquer coisa em torno de 3% da produção mensal. Mas sim, eu visitei já uma fazenda lá em São Mateus, no norte do Espírito Santo, divisa com a Bahia. Até aquele petróleo que eu batizo vocês, ele veio de lá, foi um petróleo que eu peguei ali na árvore de Natal, né?
petróleo recém-extraído. E lá a fazenda, ela tem dono, ela é de uma família lá local, mas só que a família arrendou o terreno para a Petrobras, né? Então a Petrobras ela paga um aluguel para a família do terreno, tá? Esse aluguel que a Petrobras paga é como se fosse já uma entrada para comprar o terreno. Caso a Petrobras queira comprar o terreno futuramente, esse aluguel já vai abatendo numa possível futura compra. Isso é arrendar, é a diferença entre arrendar e alugar. Quando você aluga alguma coisa, você está pagando aluguel e esse aluguel não está batendo no preço do imóvel, que você fala na frente, agora eu quero morar aqui, eu já paguei esse tanto de aluguel, já tira ele do valor do imóvel. Não, arrendar tem isso. Você vai pagando aluguel, esse aluguel vai batendo no preço do imóvel, lá na frente você fala, quer saber? Eu quero morar aqui. Eu já paguei 2 anos de aluguel, abate esse daí do preço do imóvel, eu vou comprar. Normalmente aqui no Brasil funciona assim, esse modelo. Você acha petróleo na sua fazenda, aí hoje em dia o mercado abriu, né? Só Petrobras. Pode vir a British Petroleum, a Shell, qualquer empresa internacional, explorar o petróleo ali, ele vai te pagar o royalty, tá? Uma coisa baixa, mas pronto, você consegue ganhar uma grana. Só para você ter noção, lá eram 15 poços, cada poço a família ganhava aí 2, 3 mil reais por mês, por poço, tá? Então, aí você bota aí, né? Então, vamos botar aí 2 mil, então 10 poços, 20 mil, não é? Então, aí, como eram 15 poços ali, você tem aí 25 mil, não é? 30 mil, depende da produção, depende do poço. Então eu lembro que a família, eles falaram ali que só com a produção dependia do mês, mas fechava 25, 30 mil que eles conseguiam ganhar de royalty por mês da produção, com 15 poços em terra, mais o arrendamento da fazenda. Então a família devia levantar aí uns 50 mil por mês, tá? Só para vocês terem noção a nível de valores. Lembrando que a nossa produção em terra é bem mais baixa do que a nossa produção no mar, tá, gente? Aqui não. Aqui a produção foi muito elevada, tá lá no Texas. Você tinha, né? Essas jazidas já exauriram, né? Já não produzem mais. Hoje em dia é um parque. Eu até olhei ali para ver como é que estava essa região hoje em dia, para ver os impactos ambientais. Foi completamente reconstituída. Hoje em dia você não diz que já passou a exploração de petróleo por ali. É um parque, é algo que seria parecido com uma APA, uma área de preservação ambiental. Então, que mostra que tem como você de certa forma, reconstruir, né, na perspectiva ambiental esse ambiente. O problema do petróleo é justamente o uso dele no transporte, como gasolina, o dióxido de carbono, efeito estufa, esses desdobramentos. Mas o local da extração em si, principalmente quando é em terra, a não ser que tenha vazamento e vazamento caia no mar, né? Mas normalmente hoje em dia os acidentes geram pouquíssimos impactos ambientais, né? De novo, o problema está justamente na queima do petróleo, não necessariamente na extração dele. Então, seguindo aqui. Aqui, vou tentar reproduzir esse vídeo. Eu não sei aqui se eu... acho que eu tenho que tirar aqui. Peraí. Sim, entendi. Então, aqui só para vocês entenderem como era feita uma perfuração em 1957, né? Apenas com uma pessoa. Olha só como era o processo, né? Todo manual. Vocês veem que aqui não tinha-se muito cuidado com as questões de segurança do trabalho. E essa região é Huntington Beach, lá na Califórnia, no estado da Califórnia. Ele também já produziu muito petróleo. O estado da Califórnia também teve uma época da corrida do ouro muito intensa. Então, só para vocês verem aí. Até o bebezinho ali, ó, levou até a filha para trabalhar com ele. Esse vídeo aí é um vídeo clássico, né? Que mostra a indústria do petróleo. Olha aqui onde era despejado o óleo, a Sabrina perguntou aí. Não se tinha muito ainda o conceito de tanque, né? De armazenamento.
Então o cara ia explorando o petróleo, botando ali do lado, tipo, condições de armazenamento baixíssimas. Lembrando que lá nos Estados Unidos, até hoje, qualquer um pode explorar petróleo. Vocês, a família de vocês, basta ter dinheiro, comprar uma perfuratriz, pegar e perfurar. Tá? Você vai lá, você vai na prefeitura, pega uma licença, tá? Que não é nada complexo, e pega e vai, explora petróleo. Tá? Aqui no Brasil que não, que você tem essa complexidade. Lá, se eu não me engano, de pequenos produtores, são cerca de 5.000 pequenos produtores, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui no Brasil não. Então a queda ali foi a antiga de uma pessoa perfurando, né? Essa daqui é a mais moderna possível, tá? Então essa sonda eu tive o privilégio de visitar daí foi uma outra visita que eu fiz com meus alunos de engenharia de petróleo daí lá na Bahia, tá? Eu não lembro o nome de uma cidade, é uma cidade do interior. Para vocês verem aqui, então hoje como é tudo tecnológico, né? Então hoje o cara ele controla tudo por joystick, ele fica olhando para o monitor, é tudo robô lá do lado de fora, é tudo mecânico. Então hoje perfurar nessas sondas muito modernas, tá? Você não tem contato nenhum com o poço ali propriamente dito, tá? Só em caso de emergência, tá? Então hoje a segurança operacional é enorme. Esses vidros aqui são blindados, você vê que tem essa grade aqui, então hoje em dia as chances de acidente são remotas. Mas essa sonda que é moderna, ela na verdade ela não é padrão da indústria, tá? Na verdade, ela é exceção. Essa daqui, por um acaso, é um experimento real da Petrobras. Eu lembro que eles estavam explicando lá que era a oitava no mundo, né? Igual a essa no mundo, na época, em 2013, só tinham 8. Essa daqui foi a última, a oitava. Eles estavam justamente testando a eficiência dela, tá? É uma sonda cara, mas, enfim, é a tendência da indústria, tá? Essa daqui já é uma sonda já mais real, né? Onde você tem ali funcionários trabalhando, não daquela forma como eu mostrei no primeiro vídeo, né? Não tão exposto. Ele já usa algumas ferramentas para ter o contato ali a tubulação e tal, que a gente vai ver. Mas e também não é tão robotizado, é um meio termo, não é? Então essa aqui é a principal diferença, tá, dos tipos de sonda em terra. Essa daqui, se eu não me engano, está na região do Amazonas, tá? A gente tem produção em terra, tem como você trabalhar em terra em horário comercial, né? Você chega às 8 horas da manhã, sai 6 horas da tarde. Tem como você ter um vínculo empregatício desse tipo aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, no Acre, na Bahia. No Rio Grande do Sul, se eu não me engano, também tem algumas explorações e a tendência é aumentar cada vez mais. Tá? Atualmente, o mercado brasileiro terrestre de exploração de petróleo só está aumentando. A tendência é que a gente viabilize o pequeno produtor, né? As pequenas empresas, elas estão crescendo, elas não estão nem diminuindo nem estabilizadas. O número de pequenas empresas de petróleo no Brasil só está aumentando, não está aumentando num ritmo exponencial, mas está aumentando, tá? Assim como as energias alternativas, né? Então, na verdade, o mercado de energia está se expandindo, tá? Ele está se expandindo principalmente porque, embora esteja crescendo a demanda por energia eólica e energia solar, a energia solar e a energia eólica sozinha elas não conseguem atender a demanda energética mundial, entendeu? Elas não conseguem. Então nem o petróleo consegue atender a necessidade da humanidade de consumir energia. Tá? O petróleo, nem a nuclear, nenhuma delas a gente consegue. É por isso que é importante a gente ter uma matriz energética diversificada. O que é uma matriz energética diversificada? Isso a gente já discutiu. Justamente como se fosse uma pizza, né? Onde você coloca ali 30 e poucos por cento de combustíveis fósseis, normalmente petróleo, né? Aí 20 e poucos por cento, que é de carvão. O carvão na Ásia, na Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá, ainda são muito utilizados e vão continuar a ser muito utilizados.
Mas sim, você tem uma crescente das energias sustentáveis, né, ditas como sustentáveis. Mas vale lembrar que para você montar um aerogerador, que é aquelas pás eólicas, né, que você vê, aquilo ali é minério de ferro. Então, minério de ferro, você depende da extração da bauxita, né? Você depende de empresas como a Vale do Rio Doce explorando minério de ferro para você ter o ferro, para você mandar para uma siderúrgica, para você mandar para uma metalúrgica, para você fazer um aerogerador. Tá? E minério de ferro é finito, ele acaba também. Ferro não é infinito, ferro não, a bauxita ela não nasce em árvore, ela é explorada e é um bem finito e ela gera desdobramentos negativos para o meio ambiente, assim como o petróleo. E a mesma coisa o painel solar. O painel solar, eles têm vida útil, eles não são infinitos, eles têm que ser renovados e eles dependem do lítio. O lítio é altamente tóxico e ele também é finito, tá? Então é até um debate que eu sempre falo. Não é que sendo, no caso, trazendo a realidade, né? Porque embora o vento e o sol sejam infinitos, os equipamentos para converter isso em energia elétrica são finitos, tá? Então, quando a gente fala sobre energias sustentáveis, né? Mas na verdade os mecanismos para transformar a energia sustentável em eletricidade, eles são insustentáveis, tá? Então a gente está passando por essa transição energética agora, sim, né? Por uma demanda mais social do que econômica. As empresas fazem isso mais como uma questão de marketing e devido a uma pressão da própria sociedade do que seja economicamente viável ou seja eficiente. Não, o carvão e o petróleo continuam sendo mais eficientes energeticamente do que quando comparado com a energia solar e com a energia eólica. Mas enfim, vai acontecer, vai continuar crescendo. Todas as modalidades de energia continuam crescendo, inclusive a extração de carvão, né, que aqui no Brasil, por um acaso, a gente não usa muito. Mas o tempo que eu fiquei fora do país, eu fiquei impressionado com a quantidade de mina de carvão que ainda tem, principalmente na Europa. Tá? Então aqui vamos lá, tipos de sonda. Isso daqui que a gente precisa entender também, que existem diversos tipos de unidades no mar, tá? Agora a gente vai falar um pouco mais de contexto brasileiro, que a gente pode explorar. Então a bacia de Campos ela se consolidou principalmente na década de 70, né? No final da década de 70, início da década de 80. O Brasil ele começou assim a liderar o mercado offshore, né? O mercado marítimo de exploração de petróleo. Então a Petrobras ela viu que não tinha como o Brasil ser autossuficiente explorando a terra, tá? Porque as nossas reservas de hidrocarbonetos eram baixíssimas e não eram suficientes para atender a demanda interna. O que a Petrobras fez, de forma acertada, começou a vislumbrar o mar. O problema de você explorar o mar é que simplesmente não tinha tecnologia. Não sabia-se como fazer isso. Então a Petrobras ela teve que criar a sua própria tecnologia, não é à toa que ela se consolidou como uma das principais empresas e ela ainda está como uma das principais empresas. E olha que tiveram todos esses casos recentes de corrupção aí. A Bia pergunta, qual a exploração mais prejudicial para o meio ambiente? De carvão ou de petróleo? De carvão, com certeza. Tá? O carvão, ele... Sabe por quê? O petróleo ele tá ele gera ganhos positivos, tá? Através do royalty para a sociedade. Então aqui no Brasil o petróleo é até bem aceito, principalmente aí no estado do Rio, porque o estado do Rio ele vive disso. O estado do Rio é o estado, o famoso estado pensionista, né? A gente não tem um parque industrial, a gente não tem indústrias fortes no estado do Rio. O Rio ele vive de royalty. Né? Ele paga os funcionários, ele faz o Estado funcionar através disso. O Estado de São Paulo, sim, tem um parque industrial automobilístico, alimentício, tem uma construção civil, tem parques tecnológicos, produz patentes, muito mais. Né? Não é à toa que acho que 30 ou 40% da riqueza do país acaba vindo aí de São Paulo. Né? Então, o Estado do Rio ele tem importância histórica, né, e tal.
Mas quando você agora sai do Brasil, você vai para outros lugares, você vê o quanto que. Não é à toa que na Ásia, né, já era muito comum se usar máscara. Por quê? O carvão é muito utilizado para gerar energia elétrica. Aqui no Brasil, qual é a principal fonte de geração de energia elétrica? São as hidrelétricas. Né? Então, porque a gente tem muito rio. A gente é o país do mundo que mais tem rio e que tem rios em condições de ser instaladas hidrelétricas. Lá fora não, gente. Lá fora você quase não vê rio. E os rios deles não têm esse potencial hidrelétrico. Né? Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que gerar energia de alguma forma. Né? Por exemplo, a França. A França que não tem praticamente petróleo, não tem praticamente carvão. Tá? O que eles fazem? Energia nuclear. Então, 90% da energia elétrica da França, ela vem através da energia nuclear. Aí a Rússia, a China, carvão. Depende de onde você está falando. Mas o mundo ainda ele consome muito carvão, numa quantidade equivalente de petróleo. Então aqui, tá, vou só continuando aqui. A plataforma fixa até 150 metros, aqui também até 150 metros. As semi-submersíveis, né? Elas têm lâmina d'água irrestrita, assim como o navio sonda. Então eles podem atuar em qualquer profundidade, porque eles flutuam logo, eles não têm limitações. Essas daqui só em lâmina d'água rasa, tá bom? Então vamos lá. Essa plataforma fixa, né, ela tem essa jaqueta aqui embaixo, tá? Então essa jaqueta é isso daqui, ó. Tá? Isso daqui é a jaqueta, tá? Essa estrutura piramidal treliçada de aço, tá? Isso daqui é a jaqueta da plataforma. Então você coloca a jaqueta e aqui você tem o flare, tá? O que é o flare? E daqui significa que a plataforma está produzindo, tá? O que vem lá do reservatório? Ele vai vir uma mistura de água, tá? Que a gente chama de água conata, que é uma água com propriedades muito parecidas com a água salgada, com a água do mar, só que ela tem uma relação com a formação da matéria orgânica. Você lembra? Diagênese, catagênese, metagênese, metamorfismo e tal. Ela tem essa origem ali. Então essa água conata, ela tá com muito resquício de hidrocarboneto, ela tem o gás, tá? Então quando sobe esses três fluidos, tá? Parte do gás, aí você tem o processamento primário, tá? Ou seja, você separa a água do óleo do gás, você tem essa separação dos três fluidos. Esse gás, ele vai para um gerador, tá? Ele queima e gera energia elétrica para a plataforma, tá? Esse gás que sobra, porque vem mais gás do que o gerador da plataforma precisa, normalmente quando é plataforma fixa, assim, que está raso, se está raso é porque está perto do continente. O que é perto do continente? Aí depende, pode estar 20, 30 quilômetros do continente. Você pode ter um gasoduto mandando isso daí para os terminais de Cabiúna, aí em Macaé, ou até mesmo ali para o terminal de Angra dos Reis, se eu não me engano. Santos também provavelmente deve ter gasoduto. Agora, só que essa refinaria ela também tem um limite. Tá? Se você estiver produzindo mais gás do que a plataforma precisa, mais gás do que a refinaria pode armazenar, esse excedente você não guarda, você queima. Por quê? É perigoso armazenar gás na plataforma. Você já está num ambiente confinado, você está numa ilha de metal isolada. Você não vai querer ali gás armazenado numa quantidade, se tiver um acidente, aquilo dali vai simplesmente derreter. Não pode. Então, o que é o flare? O flare é essa estrutura, essa torre que você bota para queimar o gás excedente, tá bom? Registre isso daí. O flare é uma estrutura de metal instaladas em sondas que estão produzindo, tá? Em plataformas que estejam produzindo, já na fase de produção. E eles queimam o gás excedente, tá? Já aqui é uma sonda modulada dedicada para quê? Para perfurar, tá? Então, dependendo, quando você já está chegando próximo vamos supor, professor, mas ele está perfurando, a gente nem chegou no reservatório ainda. Sim, mas uma hora vai chegar. E quando é a plataforma fixa, ela vai ficar ali para depois da perfuração. Só para vocês entenderem, isso daqui é uma template. O que é uma template? É um alvo. Tá? Então é colocado um alvo ali no fundo, né, de acordo com os dados da sísmica, gravimetria, magnetometria,
e em cada um desses você perfura um poço. Tá? Então aqui vão ser a quantidade de poços que normalmente uma plataforma dessa ela explora. Tá? Então aqui ó, 3, 6, 7, 14 poços. Né? Isso, Sabrina, tudo no fundo do mar. Tudo no fundo do mar. Aqui você precisa de uma equipe de mergulhador, é sempre assim, normalmente você tem 100, 150 operários trabalhando aí em simultâneo para essa plataforma funcionar. E de tudo um pouco, você tem ali desde das funções mais simples que um hotel precisa, né? Aqui no caso a gente chama de flotel, né? Que você vai ter as camareiras, você vai ter cozinheiro, você vai ter toda essa pessoa que dá esse suporte, psicólogo, médico, enfermeiro, você tem essa galera do suporte, aí você tem a galera da perfuração, você tem a galera da produção, você tem a galera da telecomunicação, né? Você tem o pessoal do subsea, que são os mergulhadores, os engenheiros submarinos, é uma equipe assim muito diversificada, não é? Então aqui está mostrando algumas das principais características, tá? Então aqui pode aumentar um pouco, é de 100 a 150, foi o máximo que eu já vi, foi 150. Primeiro você bota essa jaqueta, né, que é aquela estrutura piramidal. Engenheiro civil que faz isso, tá? Então, por exemplo, uma forma de você trabalhar na indústria do petróleo é sendo engenheiro civil, tá? Por exemplo, a engenharia civil da UFRJ, lá do Fundão, ela tem uma linha de pesquisa voltada para petróleo assim enorme, tá? É uma engenharia civil. Se você quiser, você pode ser um engenheiro civil especialista em desenvolvimento de estruturas offshore, né? Eu estava até vendo uma palestra da semana passada que essas plataformas agora que já produziram petróleo, elas estão virando plataforma para energia eólica, tá? Então, e quem está fazendo isso? A Petrobras, a Shell, a British Petroleum. Então essas empresas de petróleo, elas já são empresas de energia já tem um tempo. E elas têm todo o conhecimento do mar. Tá? Nenhuma outra empresa, nenhuma outra indústria tem tanto conhecimento do mar. Então essas empresas já estão fazendo plataformas de exploração de energia eólica ao lado das plataformas de exploração de petróleo. Algumas já estão indo além, já estão explorando a exploração mineral, né? Ou seja, você fazer o que a Vale do Rio Doce faz aí em terra, você fazer no mar. Você tem muito minério de ferro, você tem alumínio no fundo do mar, você tem ouro, você tem prata. Então, todos os tipos de minerais, né, que você tem em terra, a exploração mineral, que é aquilo normalmente a gente vê com trator, tem como fazer e numa quantidade muito maior no mar. E quem está fazendo isso? De novo, essas empresas que agora são empresas de energia, tá? Essa discussão está muito mais avançada lá na Europa. Lá as assembleias, né, já estão, o legislativo, o congresso deles já estão debatendo isso. Eu lembro que eu fui no Museu de Tecnologia lá de Lisboa. Teve um que eu fui também lá em Londres que já está mostrando, né? Eles já estão avançados, mais avançado aqui que o hemisfério sul como um todo, né? O hemisfério norte ele já tem tecnologia. O problema é que para explorar a mineração offshore, ela é mais cara do que o lucro que ela dá, mas a tecnologia já existe, é uma questão de fazer com que a exploração fique mais barata do que o lucro, né? É uma questão de oferta e demanda. Mas, de novo, quem está encabeçando isso são as empresas de energia. Até porque a sociedade continua crescendo, a população mundial continua aumentando e cada vez mais as pessoas têm mais celulares, têm mais computadores, têm mais televisão, as pessoas querem carro, as pessoas precisam de casa, a casa precisa de estrutura de ferro para você construir e isso tudo demanda recursos finitos, tá? Não só petróleo, mas como eu falei para vocês, a exploração aí de bauxita, que é da onde vem o ferro, né? Para a gente tocar aí diversos tipos de insumos básicos. Tá. Então acho que aqui eu já falei tudo. E tem a árvore de Natal, que está um pouco mais. É isso. A N é a árvore de Natal. O que é a árvore de Natal? A gente vai ver à frente, mas só resumindo: é a forma que a gente tem de controlar a vazão do poço. É a torneira
do nosso poço, tá? Para já é o que vocês precisam saber, a gente vai ver com mais detalhe aqui, mas ele é um conjunto de válvulas que controla a produção do poço, tá? Você controla a injeção de água. Então ali, eu quero produzir mais óleo, menos óleo, é através da árvore de Natal. A mesma coisa a torneira. Eu quero mais água ou menos água. Você abre mais a torneira ou fecha um pouco mais a torneira, tá bom? Então, para já, faço a analogia aí da árvore de Natal como sendo a torneira do meu poço, mas a gente vai ver que ela é muito mais do que isso, ela é mais complexa. Isso tem a ver com a vazão, Sabrina. A árvore de Natal ela controla a vazão do poço, assim como a torneira controla a vazão de água da pia, a árvore de Natal controla a vazão da produção de petróleo do poço. Então essa daqui é uma autoelevável, tá? Qual é o interessante dessa estrutura? Tá vendo isso daqui? Ela pode subir ou descer. Então essa parte vermelha ela pode vir mais para cima ou mais para baixo, tá? O que acontece? A gente tem tempestade no mar, não é? Então, a depender do nível das ondas, você pode elevar essa plataforma ou até mesmo você pode ir para uma parte mais profunda do oceano, tá? Então, a vantagem dessas plataformas é isso, que elas têm uma certa mobilidade, elas são mais dinâmicas do que a plataforma fixa. A fixa não, colocou, ficou. Você não vai ter como alterar a localização dela. Essa daqui não. Você, por exemplo, você terminou de explorar aqui, você abaixa, bota ela para flutuar. Esse navio aqui é o navio rebocador, você pega e leva ela para outro lugar, tá? Então, qual a similaridade com essa? A profundidade, tá? Ou seja, ela apoia no fundo do mar, só que ela tem essa dinâmica, ela pode ir e vir, tá? Então, você ganha um pouco mais de flexibilidade. Tem uma dessa ali não sei se vocês já repararam, na ponte Rio-Niterói. Do lado de Niterói, no estaleiro Mauá, tem uma dessa ali parada, tá? Uma alta elevável, que por um acaso, um dos profissionais responsáveis por fazer o desenho técnico foi o professor César Lago. O professor César Lago foi um dos responsáveis, né, da equipe técnica para construir uma dessas plataformas, né? Bem bacana, cara. Pô, eu lembro que eu comentei com ele e falou, cara, eu trabalhei nesse projeto aí, tipo, lá nos anos 90 e ele até me mostrou o desenho técnico que ele fez. Aí você imagina, né? A gente ter aí essa honra, né, de ter um dos profissionais que desenvolveu, né, aqui para o Brasil essa tecnologia que ajudou a construir. Então você vê como a gente está bem servido aí dentro do nosso corpo docente. Então aqui, pessoal, é como ela se apoia no fundo do mar. Olha aqui. O que a gente tem que lembrar? O fundo do mar, para a galera aí do surf, aí deve até entender um pouco mais, ele tem toda uma topografia variável. Ele não é planinho, reto, tá? Ele tem morro, ele tem vala, tá? E é dinâmico, por conta principalmente quanto mais próximo do mar, mais as ondas vão quebrando e mais sacudido fica o fundo do mar. Então, muitas das vezes a gente tem um fundo do mar dinâmico, tá? Então, o interessante dessas plataformas é justamente isso, esse poder de adaptação à topografia submarina, tá? O Jean perguntou, quanto tempo demora para extrair um poço de petróleo inteiro? Tá, quanto tempo um reservatório dura, a exploração de um campo, né? Que a gente ainda não chegou lá, mas eu entendi essa pergunta, Jean. Um reservatório hoje, né, do pré-sal, assim, um reservatório grande, recém-descoberto, ele dura aí 30, 40 anos, tá? Então, para você ter noção, você tem plataforma da década de 70 que está produzindo até hoje, tá? Um reservatório economicamente viável. São décadas, tá? Então, quando a gente fala décadas aí, então, pelo menos 2 décadas, né? Mas em terra também não é tão diferente. A diferença é que o retorno financeiro é menor. Mas é aquilo, se o retorno financeiro é menor, você vai investir menos. Se o retorno financeiro é maior, você bota uma estrutura enorme para você extrair uma quantidade relevante, tá? Mas não sei se normalmente isso. Dura, com a tecnologia de hoje, dura aí cerca de 30 anos. É o normal. Normalmente os projetos são para 3 décadas, minimamente, tá? Só que o que acontece nesse intervalo de 3 décadas? Novas tecnologias surgem
e elas são implementadas e você consegue tirar mais petróleo que antes você não conseguia porque a tecnologia era arcaica, tá? Não é à toa que a Petrobras, o que ela está fazendo? Ela está pegando esses campos mais antigos, né, que normalmente são esses daqui de água rasa, que a produção é baixa, ela está vendendo para essas empresas com novas tecnologias, tá? Essas empresas chegam com novas tecnologias e extraem um petróleo ali, um petróleo que antes você não conseguia botar. E a Petrobras ela vai para os mega campos, vai para aqueles campos gigantescos com projetos trilionários, né? Ela sai dos projetos que são só milionários ou bilionários, ela só está focando nos mega projetos trilionários, tá? Já vislumbrando essa transição energética e essa tendência de exploração de energia eólica, energia solar e de mineração no mar. A Petrobras já está se adequando ao futuro mercado, né? Mas o que perguntaram aí? Qual o tipo de plataforma mais utilizado no mar? É a semi-submersível, Sabrina. A gente já vai, que é essa daqui, tá? Olha que bacana, aqui ela está boiando no mar, mas aqui ela está sendo rebocada, tá? Então, só para vocês terem noção, o melhor essas plataformas elas são construídas em estaleiros, tá? O estaleiro mais adequado para se construir esse tipo de plataforma fica em Singapura, tá? Singapura ela é muito conhecido por a sua indústria siderúrgica, metalúrgica e naval, tá? Então, normalmente a indústria do petróleo ela é sempre tratada de uma forma muito global, as empresas são muito globalizadas, a Petrobras atua em vários países, a Shell, a Equinor, a British Petroleum, a Trident, enfim, existem vários tipos de empresas aí. Então é uma indústria muito globalizada, então a Petrobras, por exemplo, manda fazer uma plataforma dessa, uma semi-submersível, que é conhecida como SS, né? Lá em Singapura e depois traz para o Brasil, isso é muito comum, tá? Normalmente a gente faz manutenção delas aqui. Normalmente ali em Niterói, no estaleiro Mauá, tá? Bem juntinho ali da Ponte Rio-Niterói. Só para vocês terem noção, para construir uma plataforma dessa leva de cerca aí de 3 a 5 anos. Você sair do zero para ela ficar pronta, desse jeitinho que tá. E para você trazer lá de Singapura aqui para o Brasil, por navio rebocador, leva cerca de 3 meses. Pode ser navio rebocador, com ela flutuando, ou por esse outro navio aqui. É uma outra forma que você tem de transportar essas plataformas, tá? Então, é o que eu falei, envolve empresa de logística, envolve vários tipos de empresa, tá? Então, você imagina, você faz uma viagem, às vezes, de 3 meses transportando essa plataforma, tá? Saindo lá de Singapura, trazendo aqui para Búzios, aí do lado de vocês. Professor, Sim. quanto tempo leva, já que a gente está em dados, assim, em média, os métodos de prospecção para você achar um possível poço? Porque tem o tempo ainda de trazer ou de construir a plataforma. Quanto duraria? Ótima pergunta. O tempo de prospecção, ele leva alguns poucos meses, tá? Foi quem que perguntou, só para saber o nome? Camila. Oi, Camila. Então, Camila, o tempo de prospecção, uma campanha sísmica, ela leva aí alguns meses até você recolher os dados sísmicos, aí depois você vai interpretar os dados sísmicos e vai debater, tá? Mas só para você entender, não é só prospecção, você precisa do licenciamento ambiental e, como eu falei, desse planejamento. Você vai ter que ver qual se a sísmica apontar um mega campo, às vezes você vai precisar de 2, 3, 4 plataformas dessa daí. Não é? Então, ou seja, uma dessa para você comprar, 1 bilhão, 1 bi de dólar para você comprar uma dessa. Mas muitas das vezes não vale a pena comprar, vale a pena alugar, tá? Mas mesmo assim, se você vai alugar, alguém vai ter que ou deslocar, tirar uma plataforma dessa que às vezes está lá no Mar do Norte, está lá próximo ao Reino Unido, você vai ter que alugar e trazer ela aqui para o Brasil, né? Então, só para você entender, prospecção, licenciamento ambiental, planejamento, de 3 a 5 anos também, tá? Até você sair do zero, conhecer uma região, prospectar, dar entrada no licenciamento ambiental, se planejar para alugar ou comprar ou mandar fazer uma plataforma dessa, vai levar de 3 a 5 anos. Tá? Mas a prospecção são campanhas de alguns poucos meses. Tá? Normalmente eu Entendi, vejo campanha obrigada. aí de 3 meses, né? Normalmente É vai um para lá. negócio de família mesmo, né? Porque o tempo que leva é para você deixar de herança.
Sim, mas de novo, aqui já deixa de ser negócio de família. Começou como negócio de família, mas em terra é mais comum você ver negócio de família, tá bom, Camila? Não confunda, tá? Nossa, Aquilo lá, isso daqui, essa exploração, você vê, aí às vezes poucas famílias são donas de pequenas empresas. Aqui são milhões, tá? Às vezes chegando a alguns poucos bilhões, tá? Aqui a gente consegue falar numa estrutura de negócio onde você tem duas, três, quatro famílias aí que se juntam para fazer. Acontece. Igual o aeroporto de Cabo Frio. Os proprietários do aeroporto são duas famílias ricas do Rio de Janeiro. Pra vocês terem noção. Então elas são donas de um aeroporto, né? Mas aqui quando você vai para o mar, aí não tem jeito. Aqui já é empresa, aqui já saiu do âmbito familiar, tá? entendi, tá bom. Tem outras perguntas no chat. O pessoal tá falando da plataforma também. Qual o tamanho de uma plataforma em relação à altura e comprimento, né? E se dá para transformar uma plataforma de extração em uma de ondomotriz. Esses projetos com certeza alguém deve estar fazendo. Dá para transformar, sempre dá. Foi a Bia que perguntou, né? Uma plataforma de odomotriz. A questão é, se paga? A questão é isso. Tipo, a conversão, com certeza você consegue converter, mas vai ser uma conversão eficiente? Às vezes não seria mais eficiente você fazer uma plataforma já direcionada para a onda motriz? De novo, tem que experimentar. Esse mercado ainda não existe, tá? A onda motriz ela ainda não se mostrou viável em larga escala. Nós já tivemos alguns experimentos aí. Por essa transição energética, quem vai guiar, quem vai encabeçar a transição energética é a eólica e é a solar. Elas estão se consolidando, são elas que estão disparando aí como alternativas sustentáveis, seguidas da nuclear. Tá? A onda motriz ela é muito experimental ainda, tá? Mas exatamente, cabe à geração de vocês aí viabilizar isso, entendeu? É um desafio, então é assim caminha a humanidade, né? É adaptando. Mas com certeza consegue adaptar. A pergunta é, economicamente se paga o projeto? É eficiente energeticamente? Essa que é a pergunta que fica, tá? Eu nunca vi nada consolidado nesse aspecto. E projetos de onda motriz, eu só vi projetos que são... o custo é maior do que o lucro obtido pela energia. E ninguém consegue manter, entendeu? Ninguém consegue manter, porque no fim das contas você precisa pagar funcionário, você precisa pagar salário, você precisa pagar aposentadoria, você precisa pagar seguro. E quando o negócio ele tem um custo maior do que o lucro gerado, você não consegue manter os funcionários, a não ser que você encontre uma equipe aí de 150 pessoas que queira trabalhar de graça, entendeu? E nem pode, né? Na verdade. Quantos anos de atuação tem a plataforma mais velha que o senhor conhece? Aqui no Brasil é isso, são essas da década de 70, que ainda funcionam, tá? A altura, o tamanho de uma plataforma, aí você me pegou. Mas um navio FPSO, um grande de comprimento, 250 metros, que eu já vi, não é muito maior do que isso, tá? Então você pode botar aí, cerca de 200 metros a 300 metros quadrados aí, você não vai ter muito além disso, tá? De novo, depende do projeto, depende do mar. Muitas das vezes a plataforma do Mar do Norte ela não é adaptada para o mar do Atlântico Sul. Um outro curso muito interessante é a oceanografia, né? Tem muita gente que trabalha com oceanografia, meteorologia e trabalha na indústria do petróleo, são profissionais que também demandam. Acho que tem até um curso de meteorologia na UENF, ali em Macaé. É, ou pelo menos tinha um departamento de pesquisa de meteorologia. O curso, eu nem sei, podia dar uma olhada ali. Mas é como eu falei, deixa eu ver mais aqui, alguma pergunta? Tá, acho que eu respondi todas aí, vamos lá. A semi-submersível, como eu falei, ela é muito adaptável, tá? Ela pode começar como uma plataforma de perfuração e depois virar uma de produção.
Quando é o caso, ela consegue armazenar petróleo aqui nessas próprias pernas flutuantes, tá vendo? Então ela é muito versátil, ela é preferida, tá, pelo atual mercado. É, e por esse novo mercado que vai vir de energia eólica offshore, ela também é ela que está sendo estudada para você colocar aerogeradores, então ela aí hoje em dia o que a gente tem de melhor, ela é protagonista da exploração offshore, seja de petróleo, seja de energia eólica, tá? É ela aí que está sendo a mais utilizada. Pode ser ancorado de posicionamento dinâmico. Ancorada, como o próprio nome diz, você vai botar âncoras aí. Normalmente você bota 4 âncoras, tá? Uma em cada ponta da plataforma. Voltando aqui a foto. Aí você vai ancorando ela, só que ela fica com uma certa dinâmica. Se tiver uma tempestade e tal, ela vai sair da locação. O que você pode colocar? O posicionamento dinâmico. O posicionamento dinâmico é o conjunto de hélices que vocês vão colocar, que se coloca aqui na base da plataforma, que mantém o posicionamento por GPS. Então você imagina, o posicionamento dinâmico, você vai determinar uma latitude e uma longitude pré-estabelecidas, você tem sensores no fundo do mar e um satélite orbitando a Terra, tá? Que você, com esses transmissores, você vai manter latitude e longitude, e não necessariamente através do sistema de ancoragem, é só por hélice, tá? Então as hélices elas vão posicionando e por isso posicionamento dinâmico, que a todo momento você vai ter uma compensação por movimento de hélices através de uma latitude e longitude pré-estabelecida, tá? Só que isso você tem um custo elevadíssimo e a disponibilidade é limitada, mas de novo, depende do mar, tá? O Atlântico Sul é diferente do Atlântico Norte, que é diferente ali da região do Golfo do México, mais especificamente, que é diferente do Mar do Norte, lá ali nas proximidades do Reino Unido, que é diferente da região de Madagascar, da parte sul-africana. Então depende do mar que você tá? Aí vai depender da necessidade ou não de um posicionamento dinâmico. Mas sim, a nível de performance são as melhores, tá? Essa que você não precisa de âncora, você reposiciona através de hélice. É mais caro? É mais caro, mas é mais eficiente. Tá, aqui quando o assunto é perfuração, tá? Voltando aqui, o nome da disciplina é perfuração, mas o bacana da semi-submersível é que ela pode depois produzir, tá? Esse navio aqui, que é o navio sonda, são conhecidos como NS, é muito mais comum você ouvir alguém falar NS do que navio sonda, elas são única e exclusivamente para perfuração. E aquilo, tudo que é especialista acaba sendo mais eficiente, tá? Então, a nível de perfuração, é o que tem de melhor. Só que todo mundo que embarca aí, tem até um grande amigo meu, né? Que ele já trabalhou nessas unidades, ele fala, cara, realmente, para trabalhar, você quer trabalho bem feito, é navio sonda. Mas ele fala que a parte de acomodação é péssima, porque a prioridade não é a acomodação. Então, normalmente, os camarotes, né, onde as pessoas dormem, fica nessa parte aqui, você fica abaixo do nível do mar, né? Então, ele fala que é muito quente, a pressão muda. Os camarotes, né, a parte onde as pessoas dormem aqui, é um pouco mais tranquilo. Então, o sistema de acomodação dessas semi-submersíveis são melhores. Ou seja, o ambiente de trabalho, a qualidade do trabalho ali é melhor. Ou melhor, a qualidade de vida ali para o trabalhador é melhor, né? Mas o trabalho mais eficiente, ele é feito aqui nesses navios sondas. E outra, esse navio aqui, ele tem autopropulsão, ou seja, ele é um navio como outro qualquer, ele tem um capitão e ele consegue se deslocar independentemente, tá? Todas essas outras sondas que eu falei, né, que pode ser a semi-submersível, ou a auto-elevável, ou a plataforma fixa, elas não têm motor, elas não têm autopropulsão, elas dependem sempre de um navio rebocador. Tá? Ou seja, ela sempre depende de terceiros para se deslocar. O navio sonda não. O navio sonda ele é independente. Tá? Ou seja, é o mais eficiente para perfurar,
é o mais dinâmico quando o assunto é deslocamento, quando ele tem que ir para um lugar para o outro, até por conta da estrutura dele, ele tem uma estrutura própria para navegação, né? Ele não tem uma estrutura só para boiar, né? De flutuação. Ele tem uma excelente estrutura de navegabilidade. Aqui está mostrando ele no estaleiro, né? Como ele recebe manutenção no estaleiro, quando ele atraca em portos. Aí aqui está mostrando, né, a capacidade de armazenamento, de suprimento para perfuração e completação. Eles são menos estáveis, né, mais sensíveis a condições ambientais, né, propulsão própria, pode ser ancorado ou posicionamento dinâmico, né, que é o Dynamic Position, que é por isso que o DP. No Brasil, hoje, só operam navios com posicionamento dinâmico, aí depende da legislação também. Então, você perfurar no Brasil não é a mesma coisa que perfurar na Argentina, não é a mesma coisa que perfurar na Venezuela, no Mar do Norte. Então, você tem legislações específicas, tá? Embora você tenha uma base global legislativa, você tem especificidades nacionais, tá? Não tem limite de lâmina d'água, né? Aqui, tanto que ele fala que por isso que ele acaba tendo um limite maior do que a semi-submersível. Mas a semi-submersível ela vai ter um limite se ela for ancorada, tá? Então, se você tiver numa lâmina d'água de 2.000 metros, ancorar uma semi-submersível com 2.000 metros de profundidade é complicado. Você vai precisar aí de um sistema de ancoragem muito grande, tá? De uma área também muito grande para se fazer isso. Então, às vezes é melhor você ter um navio sonda, tá? E é o que tem um custo mais elevado. Tá, boa pergunta. Compensador de movimento. Deixa eu ver se eu falo aqui em algum momento. Eu não lembro se aparece. Tá, eu já explico aqui. Então, o que é compensador de movimento? Eles são amortecedores que são colocados aqui na torre, tá? Então, eu posso ter um compensador de movimento aqui em cima e um compensador de movimento aqui embaixo. Quer ver um compensador de movimento do carro? É o amortecedor. Então, a depender do carro que você tá, um carro com bom sistema de amortecimento, quando você passa num buraco às vezes raso, você nem sente que o carro passou. Ou seja, isso quer dizer que o sistema de amortecimento do carro é muito bom. Ou traduzindo, né, que o sistema de compensador de movimento do carro é muito bom. Ou seja, aquele carro que você consegue andar assim com uma estrada de chão mais ou menos regular, né? Você vai andando, você não sente quase nada dentro, quer dizer que o compensador de movimento do carro é muito bom. Só que no carro a gente chama de amortecimento. Aqui na sonda a gente chama de compensador de movimento. Mas quais trepidações vêm daqui? É o próprio oceano, onda. Né? Então você imagina, você vai ter a ondulação, o navio acompanhando as ondulações do mar, mas não necessariamente a torre vai estar transmitindo essa variação, essa ondulação para a broca. Tá? Então a broca vai estar paradinha, o navio vai estar se movendo, o compensador de movimento não vai estar deixando essa movimentação da sonda passar para a broca. Tá? Então você compensa o movimento da sonda e não deixa ele passar para a broca. Entendeu? Da mesma forma que o amortecedor do carro ele compensa o movimento de um buraco e não passa ou reduz esse movimento para o interior do veículo. Lâmina d'água, profundidade, Sabrina. Tá? Então, qual é a lâmina d'água? Ou seja, qual é a profundidade? Tá? Então, você fala, lâmina d'água de 10 metros. É porque são 10 metros de profundidade. Você pega, qual é a lâmina d'água da piscina? São 3 metros. O que é isso? Qual é a profundidade da piscina? Tá? Lâmina d'água é o termo técnico. Vamos lá, então tension legs, plataformas de pernas tensionadas, né? Como vocês podem ver, olhando por cima, ela parece uma semi-submersível, tá? Mas quando você olha por baixo, ela tem cabos flexíveis altamente tensionados, tá? Então qual é a vantagem desse tipo aí de plataforma? Ela justamente você não vai precisar de um compensador de movimento tão eficiente ou tão complexo, tá? A própria tensão dessas pernas, né? Ou seja, o próprio nome, né? O próprio conceito de plataformas de pernas tensionadas, ele já é o próprio compensador de movimento. Então é uma plataforma mais estável, tá?
Mas tudo que aquilo que é rígido num ambiente dinâmico, você corre o risco de ter uma ruptura, de quebrar, né? Então, não sei se vocês já fizeram isso, quando vocês estão na piscina, por exemplo, vocês pegam uma bola e vocês tentam afundar essa bola, segura essa bola, tá? O que acontece se você soltar? Você vai ter a força do empuxo atuando, então essa bola ela vai voar, tá? Você imagina essa plataforma, se esses cabos se romperem, você vai ter esse mesmo movimento do empuxo atuando, tá? É um conceito, é interessante, teoricamente, só que ele não é tão difundido, mas existe em uma ou outra plataforma. Por cima, você olha e você fala, é uma semi-submersível, tá? Mas não, você vê que o sistema de ancoragem dela é por pernas tensionadas, tá? Que quando você tem uma âncora, a âncora ela fica flexível, bate uma onda ali, a âncora se move, a âncora não fica tensionada, né? Até porque o aço não tem nem essa propriedade que essa daqui teria. Tem algumas vantagens, outras desvantagens aqui, tá vendo? Como eu falei para vocês, ó, não possui compensador de movimento. Compensador de movimento é o próprio sistema de pernas tensionadas, tá? Aí que está mostrando aqui a lâmina d'água, né, a profundidade de 309 metros, o pico de produção foi de 190 mil barris por dia, é uma quantidade considerável, tá? Foi instalado em 92 e está lá no Mar do Norte, tá lá perto ali do Reino Unido, tá bom? Outro conceito é a Sparboil, tá? A Sparboil, ela também não foi muito difundida, é uma tecnologia que eu estou vendo que os aerogeradores estão sendo considerados usar esse tipo de tecnologia, por quê? O mar ele tem uma dinâmica, tá? Então o que acontece? As correntes marítimas, como são formadas as correntes marítimas, né? Falando de uma forma assim muito rápida e superficial, é por diferença de temperatura, né? Então a gente tem aqui essas regiões equatoriais e tropicais, as águas são mais quentes. E quando você vai para o Ártico ou para a Antártida, né, você já tem os mares mais frios. E quando a temperatura é mais baixa, a água ela vai para o fundo. E quando a temperatura da água é mais alta, né, nas regiões dos trópicos, né, a água fica na superfície. E com isso você forma uma corrente de convecção e você forma essa dinâmica das correntes marítimas. Ou seja, a corrente marítima é formada através da diferença de temperatura dos diferentes mares no mundo, tá? Então, isso você gera movimento. Essa movimentação, quando ela passa por uma estrutura cilíndrica, não é? Você vai gerar trepidações, tá? Então, quando você... vamos lá. Quando você bota essa estrutura aqui, um navio sonda, uma coisa é quando a onda bate de frente, tá? De frente o navio sonda ele tem esse bico aqui, não tem? Esse bico aqui, então ele vai quebrar a onda, tá? Ele quebra a onda dispersa, quando ele está navegando de frente para a onda, ele consegue furar a onda, né? Mas agora quando a onda bate de lado, a onda vai encarar um paredão e aquilo dali vai reverberar no navio, tá? Vai reverberar dessa forma. Agora, quando você tem uma estrutura cilíndrica, como essa minha garrafa térmica aqui, eu não, acho que não está aparecendo, mas na hora do vídeo lá que eu estou gravando vai aparecer. Quando você tem uma estrutura cilíndrica, então independe de qual lado que a onda vai bater. Então, se ela bater via norte, sul, leste, oeste, o efeito vai ser o mesmo. Mas o que acontece? Depois que a onda ela quebra por uma estrutura cilíndrica, ela gera o que a gente chama de vórtice. E esse vórtice faz a estrutura cilíndrica trepidar, tá? Então, para que você quebre essas trepidações, ou seja, a plataforma fica tremendo. Para que a plataforma não trema, né, você bota esse quebra-vórtice, que são essas estruturas helicoidais que estão descendo aqui, ó, junto à estrutura cilíndrica dessa plataforma. Com isso, você tem esse parboio. Ela de certa forma, como é dito aqui, né, é um casco cilíndrico ancorado no fundo do mar e após a ancoragem a plataforma montada sobre o casco. De certa forma, para que foi estruturada essa plataforma? Para diminuir os efeitos das ondas, tá? Mas aí você tem que ter esse cuidado para você quebrar o vórtice, para você não ter
e essas trepidações aí na unidade. Mas, de novo, ela é muito mais conceitual, você tem um ou outro modelo, mas para petróleo não se aplica tanto, mas eu estou vendo esse conceito indo muito para exploração eólica offshore, tá? Exploração eólica marítima. Então aqui, tá, deixa eu ver se... Aqui a gente entra nos sistemas, tá? Então aqui, tá, 15 minutos. Tá, eu vou parar aqui a aula de hoje nessa parte, porque se eu começar aqui, eu não vou conseguir dar continuidade como eu dei continuidade aqui, tá? Então aqui, nessa aula de hoje, vou passar uma revisão aqui. O que a gente viu? Principais tipos de sonda, tá? Quais são os tipos de sonda? Então são as parboio, tá? A tension leg, que são as menos utilizadas, né? Então aqui indo da menos utilizada para mais utilizada, né? Menos utilizada, esse parboio, estrutura cilíndrica para quê? Reduzir os efeitos indesejados das ondas na unidade, ou seja, você tem uma unidade que ela balança menos, ela é mais estável. Não é muito usada para a indústria do petróleo, mas você tem aí uma tendência futura de utilização para exploração eólica offshore. Tension lag, você diminuir o raio de ancoragem, você não tem que utilizar compensador de movimento, mas é aquilo, não tem uma plataforma assim que ela é 100% em todos os aspectos. Quando você ganha um aspecto, você perde em outro. Não sei se isso ficou claro para vocês. Então essa estrutura, por exemplo, aqui, ela está mais susceptível aos efeitos da onda. A parboio nem tanto. Mas aqui você tem essa questão aí dessa tensão, que não é qualquer mar que você consegue colocar isso. Tá? O navio sonda é o mais eficiente, tá? Mas aí você tem essa questão aí o número de trabalhadores é mais limitado, ele é mais caro, a disponibilidade dele também não é muito elevada, você não tem muitos dele no mundo, tá? A semi-submersível é a mais utilizada, é a mais versátil, é aquela que é um meio termo aí, quando você compara com todas as outras, ela consegue pegar um pouquinho do que todas as outras têm de melhor, né? Então ela é a preferida, sim, ela é mais utilizada, ela é a mais experimentada nos mais diferentes tipos. Então você tem semi-submersível de 3 pernas, de 4 pernas, como é essa, de 6 pernas, de 8 pernas. Então ela já foi muito experimentada. Você tem essas plataformas semi-submersíveis que conseguem armazenar fluido dentro do interior do casco. Você tem essa daqui, por exemplo, que ela tem 2 torres de perfuração, então você consegue ter o avanço de 2 poços em simultâneo. Vocês têm as que perfuram e completam, elas têm essa capacidade. Vocês têm a que consegue produzir, então elas são muito versáteis, tá? A autoelevável, ela, de novo, ela tem a limitação da lâmina d'água, é o principal fator limitante, ela precisa se apoiar no mar, então você precisa conhecer bem a topografia submarina, tá? Ela tem uma certa utilização, mas normalmente são os campos mais antigos, tá? Elas são anteriores, né, tecnologicamente falando, elas são antecessoras às semi-submersíveis. E ela é parecida com a aplicação da plataforma fixa. A diferença é que ela precisa aí que ela tem essa dinâmica, ela consegue se adaptar a uma tempestade, por exemplo, e terminou de usar ela em determinado ponto, você abaixa, bota ela para flutuar e leva ela para outra localização. Tá? Plataforma fixa, existem várias, né, várias delas implementadas aqui no Brasil. Talvez no mar é a que mais tem números de unidades, mas não são a que produzem mais. As que produzem mais são as semi-submersíveis e o FPSO, que eu acho que eu nem falei aqui, mas pior que é mesmo, está faltando ele aqui, né, nessa apresentação, mas na próxima aula eu falo. E é isso, não sei se ficou claro aqui para vocês o histórico da perfuração e os tipos de sonda, tá? Então vamos aí para a questão das dúvidas, né, que a Sabrina tinha levantado. Eu vou parar de gravar aqui no OBS.